Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você ainda está perdido sobre como montar uma boa estrutura de contingência aí na sua operação. Mas fica tranquilo que agora eu vou te ajudar com isso. E é bem mais simples do que parece. Uma boa estrutura de contingência, na verdade, é você respeitar os princípios dela. Então, proteger os seus ativos é o principal. E às vezes parece difícil proteger os seus ativos. O que é isso? Os ativos basicamente é o seu pixel do Facebook, a sua conta do Instagram, ou qualquer coisa que você julgue importante aí na sua operação. Então, desde que esses ativos estejam protegidos, a sua operação está segura. Mas vamos deixar de conversa, vem aqui para a tela que eu vou te mostrar como é que funciona na prática. Como eu disse, você respeitar os princípios de uma boa contingência é você proteger os seus ativos, que nesse caso são o seu pixel do Facebook, a sua BM, que é onde você vai estar armazenando esses ativos, mas isso eu vou te falar lá na frente, e a sua conta do Instagram, que é onde geralmente a gente está investindo ali uma grande parte do nosso dinheiro. E por que é tão importante você proteger os seus ativos? Imagine que você está numa operação onde você já investiu os seus 100, 200, 300 mil reais nessa operação e você adquiriu com esse investimento uma inteligência de campanha, uma otimização que levou e custou dinheiro para a sua empresa, para a sua operação, para que isso acontecesse. E aí, em um determinado dia, você acorda e assim, as suas campanhas caíram, as suas contas caíram, você basicamente perdeu tudo que você demorou todo esse tempo para construir. Se você não teve nenhuma contingência até aqui, você basicamente vai ter que começar a sua operação do zero. Isso quer dizer que, parabéns, você acabou de adquirir um negócio novo. Em poucas palavras, você se fudeu. Mas isso pode mudar, você não precisa ser um idiota para sempre. Então vamos lá. Primeira parte que você precisa entender quando você está começando a estudar sobre contingência é como que você é identificado pela plataforma. Porque tanto o Meta, quanto o Google, quanto qualquer outra plataforma que você anuncia hoje em dia, existe não só uma, mas várias maneiras dessa ferramenta, dessa plataforma te identificar enquanto você utiliza ela. Da mesma forma como como o Pixel consegue identificar uma pessoa através de um parâmetro que ela envia, por exemplo, ela identifica que você, quando ela envia o e-mail dela, essa mesma pessoa que enviou o e-mail é a pessoa que tem o telefone X, Y e Z. É basicamente a mesma linha de raciocínio. Então, essa correspondência é exatamente como a plataforma faz para identificar você anunciando em diversas contas diferentes. Então, às vezes você pode até que a sua operação ela seja white, ela não tenha nenhum problema, nenhuma restrição, você não está sofrendo com bloqueios. Então, só que tem alguma outra operação que você roda ou que alguma coisa aconteceu, alguma leva de criativos foi bloqueada e você acaba perdendo não só essa conta de anúncio que você tomou, essas restrições, como todas as outras que aquele perfil teve, ou às vezes todos os outros perfis que você tem na sua conta. Isso acontece porque tanto o Meta quanto o Google ele identifica você não é pela sua conta, não é pelo perfil que você está acessando, mas sim por uma série de combinações que eu vou te mostrar aqui agora, que ele utiliza para poder identificar quem você é de verdade dentro da plataforma. Então ele utiliza a sua fingerprint, o seu cartão de crédito, o domínio que você está utilizando, os anúncios, como quando você sofre um bloqueio em uma conta e às vezes sobe esse mesmo anúncio em uma conta diferente, sem alterar nada dentro dele, porque não sei se você sabe, mas cada anúncio ele tem um hash, um metadado único, que quando você tira de uma conta e sobe na outra, o Meta sabe exatamente que aquele criativo que acabou de ser bloqueado na conta 1, que você está subindo na conta 2, tentando dar uma de espertinho, não vai funcionar. Às vezes você pode até passar ele, rodar por 1, 2, 3 dias, mas não é isso que vai acontecer na grande maioria das vezes. Muito em breve você vai tomar uma restrição e essa conta ou esse criativo vai acabar caindo, você vai perder tudo de novo e começar tudo de novo. Além dos anúncios, tem User Agent. O que é isso? É como o Meta ou o Google ele identifica o navegador que você vai estar utilizando. User Agent basicamente é uma identificação do navegador que você está utilizando. Então, quando você troca de perfil do Google Chrome, por exemplo, quando você troca de navegador entre o Firefox, o Google Chrome, o Chromium, o Opera, ou qualquer um desses, você está alterando o seu User Agent, que é basicamente por onde você está acessando a plataforma. A conexão de internet basicamente é o seu 4G, o seu Wi-Fi, o proxy ou qualquer forma que você utilize para conectar o seu computador diretamente na internet. Então, se você faz uma conexão limpa, ou seja, você
conecta o Wi-Fi no seu computador e essa mesma rede de internet é a que você usa para acessar o Meta ou o Google, ou qualquer forma que seja, independente de quantas contas você tenha ou de quais contas você utilize, ele vai te identificar da mesma maneira, porque está dentro da mesma rede. E tem também os cookies. Basicamente, os cookies é como se fosse rastros que você vai deixando, que o seu navegador vai adquirindo à medida que você vai passando ou navegando entre os sites. Então, você visualizou uma oferta no Magazine Luiza, por exemplo. O seu navegador ele armazena uma informação que você visualizou aquele exato produto, até porque é assim que você recebe o remarketing de outras lojas, porque ela obteve essa informação de que você visualizou um produto. Então, esses cookies eles ficam armazenados dentro do seu navegador, dentro do seu user agent, e assim ele identifica que você é o usuário que acessou todas essas plataformas e você é o mesmo usuário que está anunciando a conta 1, 2, 3 e 4. Então, uma das formas de você conseguir isolar e proteger os seus ativos é que você consiga mascarar essas informações para que o Meta não identifique que você, o usuário que está protegendo esses ativos, é o mesmo usuário que daqui 30, 40 minutos vai entrar em uma conta e vai anunciar utilizando esses ativos, entendeu? Então, assim, você precisa conseguir mascarar todos esses ativos, todas essas informações, né, essas coletas de dados que o Meta tem, que o Google tem de você, para você poder evitar que as suas contas caiam em cascata, que quando você perca uma conta, saiam caindo todas em sequência. E como que a gente faz para evitar isso? Existem algumas plataformas, algumas coisas que a gente consegue utilizar que ajudam a gente nesse processo de evitar que a gente tenha essas correspondências. O que seria isso? Por exemplo, o multilogin. O multilogin, para que ele serve? Ele serve como se fosse uma máquina virtual que você vai estar dentro do seu computador. Hoje a gente tem alguns multilogins famosos, como o multilogin mesmo, que é o original. A gente tem o Dolphinant, EdsPower, Launch, tem diversos multilogins no mercado e todos eles funcionam basicamente da mesma forma, que eles mascaram o seu user agent, a sua fingerprint e os cookies que você está utilizando para acessar as diversas páginas pela internet. Então é como se você tivesse uma máquina virtual dentro do seu computador que ele tivesse projetando, em vez de ser novos sistemas operacionais, ele está projetando basicamente novos navegadores. Então cada máquina virtual que você está subindo lá é um navegador diferente, é um navegador único, com um user agent único, com uma fingerprint única. Então, por isso, aquele navegador e tudo que você executa naquele navegador, quando você troca e vai para outro, ele não consegue identificar que você, que acabou de sair daquele navegador e foi para um outro, vocês são a mesma pessoa, porque vocês não têm o mesmo fingerprint, a mesmo user agent, vocês não têm as mesmas correspondências. Então não tem como ele identificar que você é a mesma pessoa, a não ser por um motivo, que é a sua conexão de internet. E aí, assim, essa é a parte mais simples de você resolver, que assim, hoje você encontra proxy no mercado com preços muito baratos e você consegue resolver isso pagando 15, 20 reais por mês e você consegue simular uma conexão basicamente fazendo com que a conexão do seu navegador, a conexão do seu computador, ela passe através de um outro servidor para depois conectar com a sua plataforma ou com o seu navegador. Então, o seu navegador ele vai se conectar ao Meta, ao Google, ao TikTok, ou qualquer outra plataforma de anúncio que você for utilizar através dessa proxy. Então, a sua conexão é basicamente completamente mascarada. E a plataforma que eu mais indico é a ProxyBR, é a que eu utilizo aqui nas minhas operações. Hoje em dia, a gente consegue pagar, inclusive, um preço muito mais em conta do que as outras plataformas. E no final aqui do vídeo eu vou estar liberando, inclusive, um cupom de desconto de 20% para vocês poderem comprar as proxies de vocês lá também. Mas vamos seguir. Uma das outras formas que o Meta consegue identificar você é através dos cartões de crédito. Então, por exemplo, você utilizar o mesmo cartão de crédito para todas as suas contas, todas as contas da sua operação hoje, ela é mais prejudicial do que benéfica para você. Então, a menos que você rode uma operação completamente white, que você não tenha uma oferta tão persuasiva ou tão forte, para que você não tenha tanto problema com as políticas do Facebook, eu sugiro que você utilize múltiplos cartões virtuais. E as empresas que eu indico para você Conta Simples, Clara e Portão 3. Não nessa ordem. Eu utilizo a Clara hoje em dia aqui nas minhas operações.
me adaptei melhor, ela tem linha de crédito. Então, se você já tem uma operação estruturada há mais tempo, talvez você tenha ali uma movimentação nas suas contas um pouco mais alta, talvez seja interessante você optar pela Clara, porque ela pode dar essa possibilidade de ter alguma linha de crédito. Não é tão simples assim só criar a conta lá e ter linha de crédito, mas vale o esforço de você pesquisar. E assim, quando você utiliza múltiplos cartões virtuais, você está evitando que o mesmo número, a mesma tarjeta, né, você está passando ela em múltiplas contas. Então pensa comigo, você acabou de ter um trabalho gigantesco para você mascarar todas as suas outras. Você acabou de ter um trabalho gigantesco para você mascarar todas as suas outras identificações, todas as suas outras correspondências, para você deixar algo que é basicamente muito simples de você resolver, que é só utilizar mais de um cartão virtual para que isso seja um empecilho. Então, assim, recomendo, a gente já teve muitos problemas aqui quando a gente está falando de escala, onde o cartão era um grande problema e a gente não conseguia identificar. E aí, quando a gente passou a utilizar múltiplos cartões, isso funcionou muito bem pra gente aqui. Mesmo quando a gente achava que era só um detalhe ou que não era tão relevante assim, beleza? Sobre o domínio. Quando você está anunciando em múltiplas contas de anúncios, talvez seja interessante para você mudar a slug. O que é slug? Tudo que fica depois da barra. Então, .com.br barra. Isso que vem depois é a slug do seu domínio. Talvez seja interessante você mudar sempre a slug para cada conta de anúncio que você esteja utilizando, se for viável para você, se for algo simples de você fazer. Porque quando você sobe um anúncio para aprovação, a primeira coisa que os bots do Facebook ou do Google fazem é mandar um bot para sua página e verificar o conteúdo que tem nela. Então, das duas, uma. Ou você tem uma página muito white, que você não tem problema nenhum com ela, e aí, uma vez que ela já está pré-aprovada, porque você já teve campanhas que elas foram aprovadas antes, e você já está subindo o criativo que ele foi aprovado, está tudo certo, tudo lindo, mantenha a mesma coisa, pode rodar a sua operação tranquilo. Mas agora, quando você está falando que você teve criativos que foram recusados em outra conta e você está tentando fazer esses criativos serem aprovados em outra, porque você mudou hash, mudou metadados dos seus criativos e quer subir ele em um outro conjunto de anúncio, talvez seja interessante para você mudar essa slug. Porque pensa comigo, você está mandando criativos que são muito parecidos com criativos anteriores para uma página que é exatamente a página que você mandou os seus criativos anteriores. É um comportamento que pro Meta ele identifica como burla de sistemas. É você tentando burlar o processo de análise do Facebook. Então ele, na grande maioria das vezes, quando ele identifica isso, ele derruba a sua conta. Não é nem o criativo mais, ele já derruba a sua conta. E não é isso que a gente quer. Então assim, juntando tudo isso, você consegue perceber que a gente conseguiu mascarar basicamente todas as suas informações. A gente conseguiu esconder do Meta, do Google, do TikTok ou de qualquer outra plataforma. A gente basicamente conseguiu esconder quem é você. Então, para cada perfil, cada conta de anúncio, ou cada operação que você precisar utilizar aí, você consegue subir sem que ele saiba que você é a mesma pessoa que está rodando o anúncio X, Y e Z há meses. Saber isso é o primeiro passo para que você entenda como que funciona uma contingência de verdade. Porque nada adianta eu chegar aqui e te falar que a contingência ela funciona daquele jeito, se você não vai conseguir entender. Ou se você não vai conseguir, às vezes, levar a sério por que você precisa fazer processo X ou Y. Então, assim, basicamente, com todas as suas informações sendo mascaradas para as plataformas, eu acho que fica muito mais simples, muito mais fácil de você conseguir proteger os seus ativos. E aí, assim, é um próximo passo, a gente entender como formular essa estrutura e deixar separado as suas... Formular essa estrutura e deixar separado os seus ativos é um passo para depois. Primeiro, é muito importante que você saiba como que você é identificado, como que as suas contas caem, o que acontece por dentro do Meta para ele derrubar uma conta sua, por que às vezes você fica indignado quando uma conta sua caiu sem que você infringisse nenhuma política. Então, assim, isso é muito importante para que você tenha consciência de quando você for montar uma estrutura de contingência de verdade, você não pule nenhuma etapa, você não pule nenhum processo. É muito importante que siga tudo à risca, porque é um cupom que a agência tem, a mestria tem, entendeu? Não sei nem se eu posso fazer isso aqui, mas foda-se. E assim, como prometido, eu falei que eu ia estar liberando um cupom de desconto para vocês de 20% lá na Proxy BR, para vocês estarem adquirindo as proxies de vocês. Se eu não me engano, acho que saem 13, 14 reais, dependendo da proxy que você for pegar lá, mensalmente, tá? E o cupom é este aí que está aparecendo na tela agora. Então, sim, copiar, colocou lá na sua ordem. Lembrando que lá na Proxy BR você precisa adicionar saldo primeiro. Então é isso. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Valeu e até a próxima.